Olá, eu sou a professora Cláudia Alexandre, sou mestre e doutora em Ciência da Religião. Essa é a área que vamos conversar muito nesse curso, nessa pós-graduação de Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Eu estou aqui com o coordenador do curso, Rodrigo Queiroz. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, professora. É um prazer imenso ter a sua participação aqui no nosso curso e poder hoje a gente fazer aqui as boas-vindas a esse grupo de estudiosos e futuros especialistas em teologia, cosmologia e cultura brasileira. Pois é, Rodrigo, eu acho esse um momento histórico na área de conhecimento no Brasil. É por isso que a gente escolheu falar hoje sobre a intersecção entre a teologia, a cultura afro-brasileira para a produção de conhecimento sobre religiosidades afro-indígenas no Brasil, né? A gente não pode esquecer também do conhecimento dos povos originários, que tem muita ligação e diálogo com a cultura afro-brasileira, né, Rodrigo? Pois é, quando a gente começa a entender a produção cultural do Brasil e entender que a mística de todas as tradições que aqui passaram, então que vem a cultura africana original, encontra a presença dos originários aqui, do nosso Brasil, os indígenas, e também costurada com outros elementos que estão chegando por aqui, é o que a gente pode então compreender como uma teologia afro-brasileira, que não é só concentrado em um ou outro olhar, mas é toda essa pluralidade que forma o nosso povo e a nossa mística, né? E nós vamos entender também a partir de categorias de novos conhecimentos. Quando a gente fala em novos conhecimentos, a gente está falando de novas epistemologias, que é importante para quem busca uma especialização, tanto no campo da teologia, e toda a trajetória que ela tem na construção de novas visões de mundo, como na cosmologia, que nada mais são do que o nascimento desse conhecimento a partir de povos diversificados. E a gente vai falar não só de povos e de raízes e heranças negro-africanas, mas também dos povos originários e também dos povos colonizadores, que vai ser muito importante a gente falar, porque aí a gente vai falar sobre os conhecimentos pós-coloniais, decoloniais, descoloniais, que são conhecimentos que nos estruturam para contranarrativas e revisões de narrativas, principalmente que vêm do Ocidente. E quando a gente vai falar de conhecimento e religião, é importante que a gente busque conhecimentos que nos dizem e que nos foram também escondidos e ocultados na produção de uma sociedade brasileira que hoje já não se contenta com a forma em que a história do Brasil nos foi contada. Acho que esse é o grande problema, né? A história contada que interessa a quem, né? Agora, a gente vive hoje um país com muitos conflitos, justamente por essa narrativa de tantos séculos aqui colocada, um país que se encontra numa luta constante para mudar esse panorama de conflitos internos dentro da nossa diversidade racial, cultural, religiosa. E aí quando nós percebemos que, por exemplo, nesse momento que a gente está aqui agora, estamos inaugurando esse nosso curso, é 2023. 20 anos da Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana no ensino básico do país. E a gente percebe que, quando a gente imagina que há 20 anos atrás, 20 anos depois seria um panorama muito diferente, porque é o sonho, né? Nossa, agora temos uma conquista, o Brasil vai ser melhor daqui a próxima geração, né? Isso não aconteceu. E não aconteceu por quê, né? Quais são os problemas que a gente está encontrando, tanto na formação de pessoas a partir dessa hipótese, né, dessa necessidade de trazer
esses estudos e o que está chegando nas salas de aula, né? E é aí que a gente entende, né, Cláudia, que precisa ter uma formação em que a cosmologia, né, porque quando você vai entender a África ou vai querer compreender a cultura afrocentrada, por exemplo, não dá para cindir com o aspecto místico, que é todo construído nisso. A cultura afrocentrada ela está toda dentro de uma cosmologia. Por isso que teologia é coisa do Ocidente, né? Em África não existe uma teologia, não é um Deus que você está falando. Aí é mais amplo, então é a cosmologia. Isso a gente nunca viu essa abordagem de fato construída dentro de uma formação dessa. Então, quando a gente começa a ter a oportunidade para compreender o nosso país, a cultura afro-brasileira que está aqui, que se formou, e a gente tem que passar pelo aspecto cosmológico, portanto também teológico, que vai tentar construir no Ocidente, a gente tem uma visão mais profunda, penso eu, e honesta, do que a visão de mundo que essa conjunção de África, indígenas e que forma o nosso país oferece para uma sociedade melhor. O que é importante a gente falar, e eu achei interessante quando você nos traz a questão da cosmologia, Rodrigo, é que a cosmologia nada mais é do que o conhecimento de mundo de um povo, né? Como esse povo vê a criação do seu mundo e, a partir desse mundo, a criação de saberes, a partir desse mundo, a relação com a natureza. A relação com a natureza, a relação com o cosmos sempre foi um problema para o Ocidente. O Ocidente nunca considerou um viver no mundo, uma construção de saberes, uma construção de tecnologia a partir da relação com a natureza. E é o que a gente vai ver em povos africanos e nos povos originários. Quando a gente fala na importância de se conhecer a ciência, de se conhecer a forma de construção de tecnologias de povos outros, a gente está dizendo que povos africanos, povos originários, povos que foram subalternizados, têm muito a nos explicar sobre o viver no mundo. Então, quando o país, em 2003, ele institui uma lei que obriga o estudo da cultura afro-brasileira, o estudo da história de África, ele está avisando para um povo que tem a Constituição, que tem o Brasil, de mais de 50% de uma população negra, de que nós ainda não sabemos sobre nós. E aí, 20 anos, a gente ainda encontra no sistema de ensino que obriga a esse ensino sobre cultura afro-brasileira e história africana, resistência. E por que o ensino brasileiro resiste a uma lei que obriga? Eu sempre digo, se há uma lei tem que ser cumprida. Se essa lei não está sendo cumprida, alguém está contra essa lei. E por que a gente não tem uma política que seja afirmativa, não só punitiva, que eu acho que é muito complicado isso, mas assim, que seja afirmativa para se fazer cumprir a lei. Ora, se eu não cumpro a lei, eu tenho que ser penalizado, de alguma forma. Então, eu acho que a gente ter um número, uma expectativa abaixo do que nós deveríamos em relação à implantação da Lei 10.639 e também a 11.645, que vai falar das tradições indígenas, é porque nós ainda não temos atenção a uma política que ou seja punitiva ou diga, não cumpriu a lei, tem as suas penalidades. Eu acho que há ainda uma atenção a gente dá a essa falta de resposta do sistema de ensino, a não implantação adequada de uma lei que obriga. Se a lei obriga, ela tem que ser cumprida, né? Houve uma pesquisa no 10º ano da Lei 10.639, feita pelo CERT, no estado de São Paulo, que dizia que boa parte das escolas que ainda não tinham implantado, ali nos 10 anos da lei, não tinham implantado adequadamente o conteúdo nas escolas,
ele encontrava resistência na gestão ou na direção que estava ligada à religião neopentecostal. E isso é um dado muito importante. Então, assim, a quantas anda, após 20 anos, a relação do gestor da escola, da direção da escola e do professor da escola de impedir ou não conteúdos que versem sobre a cultura afro-brasileira. E aí, Rodrigo, a gente vai falar sobre o racismo religioso, a gente vai falar sobre o racismo sistêmico. Não tem como a gente analisar a implantação ou não, adequada ou não, da Lei 10.639 e desses conteúdos que vão falar sobre a cultura afro-brasileira e a cultura e as tradições afro-brasileiras e as tradições indígenas, sem fazer o recorte racial e o recorte do racismo religioso, impedindo essa implantação adequada de conteúdos que falam sobre a cultura afro-brasileira e a cultura indígena nas escolas e a implantação ou não de conteúdos adequados que vão atender a uma lei no país. Exatamente. E a gente, a partir dessa consideração, a gente percebe que profissionais queremos para esses próximos 20 anos, né? Quem são essas pessoas que vão ainda lutar para a melhor implantação dessa lei e, acima de tudo, que é a minha preocupação pessoal, né? Com que nível de acesso a conhecimento vão ter ali, né? Eu me preocupo muito com a ideia de que se a gente pode falar e deve falar da cultura africana e indígena, e como isso se desenvolve no país, eu não consigo ver afastamento com a percepção mística, que a gente chama aqui de religiosa, portanto cosmológica, teológica, e é aí que a gente entende a construção de sociedade. Dentro da cosmologia afrocentrada, quando a gente pega ali a cultura, algumas etnias banto, que traz o Ubuntu, né, que tem muito valor para nós aqui, a ética Ubuntu, que propõe uma percepção do seguinte: se alguém não está bem, não está ninguém bem. Não quer dizer que você ignora qualquer particularidade do sujeito, que não é boa ali em grupo e tudo mais. Mas ainda assim, nas necessidades básicas, né, nos afetos básicos, é importante que todo o grupo, então toda aquela sociedade, garanta a equidade de todo mundo, o equilíbrio nas relações entre todo mundo. Isso é muito interessante. E veja só, e aí eu sou pego por um lado mais romântico, né? Olha que possibilidade de sociedade é possível, né? Olha como que a gente pode, a partir desse pensamento, fazer a nossa sociedade ser uma sociedade mais harmônica, mais possível, né? Porque a gente vive em grandes conflitos, em todos os tipos, isso se deve na base lá de como foi tudo se estruturando. Então não é uma tarefa fácil, não é 20 anos que vai resolver nada, mas a gente começar a criar base para essas discussões com o legítimo interesse de criar meios eficazes e autossustentáveis para poder se implantar sempre uma nova ideia, uma nova possibilidade de sociedade em que a gente não se estranhe mais por uma questão de cor de pele, de gênero, de crença. Então, por quê? Porque a gente começa a se identificar com o ser humano. O lugar aqui, o objetivo é identificar a humanidade de cada elemento dessa sociedade que a gente vê. Né? E outra forma de ver o mundo, né? Hoje a gente não está falando só de cosmovisão, a gente já está falando de cosmopercepção, a gente está falando da importância do corpo, do ser, do pensar do outro diferente e a aceitação do seu viver, do seu estar no mundo, que pode ser diferente do meu. Né? Então, quando a gente fala
dessa especialização proposta sobre teologia, cosmologia, cultura afro-brasileira, a gente está chamando as pessoas a virem conhecer outros atores e gestores e agentes do viver no mundo, né? Quando você fala dessa questão da mística, da magia, do transcendental, né? Do extrafísico, é algo que a academia ainda rejeita. Né? Eu sou da ciência da religião, mas eu não sou só da ciência da religião. Eu tenho o meu ser religioso, eu tenho o meu fato religioso hoje, ele gira em torno de ser uma ebome do candomblé, de ser uma dirigente de um terreiro de umbanda, de ter nascido e crescido de uma casa onde o viver negro, afro-brasileiro, foi o que construiu a minha identidade. E essas identidades, elas constroem conhecimento também, elas vão buscar outros saberes, né? Quando a gente vai falar no corpo docente dessa pós-graduação e de como ela é especial, né? Quando a gente fala sobre construir conhecimento ouvindo as margens, né? Hoje nós somos considerados pela academia pensadores das margens, que são corpos negros, corpos que pensam outras vivências a partir de outras sexualidades, de outras religiosidades, e são passíveis de construir um conhecimento onde só o Ocidente era considerado. Você está querendo dizer que fez ocorrer o pensamento seguinte, então vocês são exóticos na academia. Nós somos aqueles que temos que disputar um espaço, romper um sistema que é rígido, que é hegemônico, que é eurocêntrico, que é brancocêntrico, que a gente diz, que tem uma visão onde só corpos brancos podiam e podem falar o que é conhecimento ou não, o que é verdade ou não. Quando a gente fala em teologia, por muito tempo a teologia foi vista como aquela que estuda as verdades concretas. Hoje a teologia é também uma disciplina da ciência da religião, que vai acatar, que vai se interessar por outras formas e vai dizer que outras disciplinas também podem versar sobre religião. O que é religião, senão um fato social também? E nesse ponto que você está colocando, um dos grandes orgulhos nossos aqui é justamente identificar que está espalhado pelo Brasil, mas conseguimos colocar aqui dentro dessa pós os maiores nomes acadêmicos desses assuntos e que são, em maior parte, doutores e pretos, né? E que e que vive esse aspecto, né? Então, nós temos você, como você falou, nós temos o pai Sidney, que é Babalaô, da nação dele e tudo mais, e que tem toda uma produção científica, né? Nós temos a Ellen, que é Eked, também do Xangô pernambucano, mas que tem toda uma produção científica, entre outros. Então, assim, dar luz a isso, dar voz a esses atores do conhecimento, e nesse lugar de merecimento, né, que precisa estar nesse lugar de holofote, que eu entendo que há algo muito auspicioso. E que trazem outras linguagens, outras formas de transmitir o conhecimento, né? Eu acho que uma das expectativas que a gente já pode sanar nesse momento é uma linguagem academicista, né? Quando você chega na academia, é uma enxurrada de teóricos clássicos. Eu acho que isso não vai contentar uma forma que a gente quer de expectativa de um mundo futuro, né? De todas as linguagens. Quando a gente vai lembrar de Lélia Gonzalez, ela falava de pretuguês, né? O que eu vou falar com vocês é o pretuguês. Ou seja, nós temos que começar a nos entender, né? Que muito que baseia o conhecimento da academia foi feito para distribuir códigos que as pessoas que não tivessem muito conhecimento, não tivessem formação, escolaridade, não pudessem acessar. Sim.
Então, muitas vezes você chega na academia, você vê um monstro à sua frente a ser debatido, né? E esse não é o pensamento desses docentes que você reuniu, para que nós estaremos juntos, né, nessa pós-graduação. Eu acho que é muito importante que você que está aí do outro lado, você que passa a fazer parte dessa vivência acadêmica, sim, mas uma academia que vai te levar para outros horizontes e para outras possibilidades, e é por isso que a gente tem falado de decolonizar. Decolonizar não é só o pensamento, mas são corpos também. Você aí desse lado vai também nos ensinar e vai nos ajudar a construir os conteúdos, né? Então vai ser importante as trocas, os comentários, vai ser muito importante acompanhar as referências bibliográficas, né? Eu tenho olhado as referências que estão chegando e vão chegar para o curso, são de outros pensadores, né? A gente vai falar dos clássicos também, principalmente em relação à religião. Tem uma base, uma estrutura que são de referências de pensadores eurocêntricos ocidentais, eles vão aparecer nos conteúdos, mas para que a gente possa formar o pensamento crítico sobre eles. Exatamente, é o que tem tendo maior necessidade. Eu preciso dizer também para você que está aqui nesse curso que o nosso plano de fundo é essa pedagogia da autonomia do Paulo Freire, né, que a sua bagagem contempla, contribui com o que nós vamos produzir aqui. Então é uma via de mão dupla, e o que você vai estar com um grande aparato da parte nossa aqui, com grandes mestres te acolhendo e te conduzindo, mas o que você traz também é muito importante. O que queremos é isso, acima de tudo, que saiam daqui especialistas autônomos, empoderados do conhecimento, com muita segurança para exercer o seu trabalho na sua vida profissional e social. E aí eu evoco as palavras emblemáticas do Paulo Freire, que é o que nos inspira aqui, né? O conhecimento não muda o mundo. O conhecimento muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. É nisso que a gente acredita. Que você, empoderado desses saberes, você pode construir um mundo melhor. Essa é a nossa vocação, a nossa dedicação aqui. E eu acho que, acima de tudo, ainda seguindo a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, é a gente entender que não vai haver arrogância na transmissão desse conhecimento, né? Mas, acima de tudo, a gente provocar, né, que sejam desconstruídos dogmas, verdades sobre como pensar o mundo. Eu acho que esse grupo de docentes, né, ele vem para dizer como pensam o mundo, e eu acho que é muito importante. Isso Paulo Freire também dizia. Se você não der oportunidade de conhecer o outro sem a crítica, sem o julgamento, você não consegue transformar. E é porque também tem aquela coisa da troca, né, que a gente não conseguiu fazer até agora, que a academia no Brasil, por exemplo, se transformasse a partir de olhar um povo e uma sociedade tão heterogênea como a gente tem. Mas esse olhar acolhedor de interesse no outro, veja bem, interesse genuíno no outro, isso é afrocentrado. É afrocentrado. Isso é próprio principalmente evidente da cultura banto, né? O interesse no outro, o que é diferente em você, me interessa muito, eu quero acessar isso também, e vamos juntos se misturar. Esse acolhimento é real, mas aí que essa diferença de uma formação dessa, professor, é que nós vivemos isso. Então, todo mundo aqui vive isso mesmo, então isso é uma verdade que transborda, né? A gente não separa corpo de espírito, a alma também vai falar, né? Nossos espíritos também vão falar, orixás, inquices, vodunces, nossos guias também vão falar,
né? A ciência da religião é muito interessante, que quando corpos negros entram para falar sobre ciência da religião, o cientista da religião na academia, ele vai também para dizer que há uma forma ainda que a ciência da religião está olhando distorcida do ser religioso afrocentrado dentro da academia, né? A academia, por muito tempo, ela disse, na ciência da religião, que o cientista da religião ele tinha que ter um distanciamento do seu objeto, ele tinha que ter um desprezo e olhar com diferença o seu objeto para falar dele. Ou seja, por muito tempo, a ciência da religião produziu um conhecimento para dizer que nós, religiosos, das religiosidades de matrizes africanas, não podemos falar de nós. Mas quem vai falar de nós, então? Pois é. Quem vai falar de nós, né? O mais recomendado é nós mesmos. É nós mesmos, então nós estamos aqui. E que seja esse o interesse, né? De descobrir, de mostrar o Brasil que não está no retrato, como disse o samba enredo da Escola de Samba Mangueira, que a gente possa tirar esse Brasil do avesso e dizer que esse é o Brasil real. É isso. Então, seja todos e todas muito bem-vindos a essa jornada. E conte com cada um de nós aqui, estamos prontos para te acolher, te conduzir à sua melhor experiência de conhecimento e formação aqui na pós-graduação Lato Sensu, Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Professora, muito grato pela sua participação e condução por aqui também. Estou muito feliz. Axé para todos. Axé.